Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos novamente à aula do professor Ailton, aula de Excel. Hoje nós vamos falar o princípio, o conceito básico sobre colunas, linhas e células, ok? Mas antes de mais nada, inscreva-se no meu canal, clique no sininho para que você seja avisado de alguma nova postagem. E se você gostou do nosso vídeo, curta lá, senta o dedo no joinha, tá bom? Vamos para a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula 3. Hoje nós vamos falar sobre colunas, linhas e células, ok? Vamos lá. Então, essas partes constituem os elementos básicos de uma planilha. Eu tenho que saber o que significa coluna, linha e célula. Mas antes de mais nada, só uma recordação, só uma aulinha de um remember. Quando eu falar na tecla Ctrl, essa tecla aqui está indicada CTRL. E quando eu falar alguma setinha, olha, setinha para cima, setinha para o lado, nós temos as teclas direcionais, que tem a seta para cima, para baixo, para o lado direito e para o lado esquerdo, tá bom? Só para a gente se localizar no nosso teclado. Bom, vamos lá. Vamos falar, digamos o seguinte, eu tenho aqui vários riscos, né? Vamos dizer assim, E isso, ela forma as colunas. Se eu olhar as colunas, elas estão nas verticais. Lembra bem uma coluna mesmo. Eu coloquei um exemplo aqui de uma coluna, de um templo, de alguma coisa. Então lembra bem uma coluna. Junto disso, eu tenho essas linhas. Nome de linhas mesmo. Se a gente for parar para analisar, elas estão na horizontal e lembra bem as linhas de um caderno. Isso junto à interseção disso tudo nos forma as células. Olha lá, como exemplo aqui, olha que bacana, eu tenho várias células e eu tenho aquela célula principal, aquela célula que quando eu digitar e escrever alguma coisa, é nela que vai sair a informação. Então, eu chamo essa célula de célula ativa. Bom, mas tudo isso tem nome. As colunas, elas têm os nomes com letras do alfabeto. Então, eu tenho a coluna A coluna B, a coluna C, D, E, F, assim por diante. As linhas também possuem nomes, então, mas só que elas são numeradas, são com números. Então, eu tenho a linha 1, a linha 2, a linha 3, a 4, a 5 e assim por diante. Então, temos lá, coluna A, indica, se eu marcar a coluna A, ela pega ela inteira, toda a coluna A. Tenho a coluna B, a C, eu tenho a coluna D, a E, a F, então todas são na vertical. Da mesma forma, eu tenho as linhas que elas são nomeadas com os números. Então, a linha 1, linha 2, linha 3. Como está indicando aqui, então cada um tem a sua linha. Agora, para que eu consiga trabalhar com o Excel, cada célula ou cada célula ativa, ela possui um endereço. E o endereço é o cruzamento de uma coluna com uma linha. Então, eu tenho aqui a coluna D com a linha 4, eu formo a célula ativa D4. Lembrando que é sempre a letra primeiro. Não existe a célula 4D. Sempre D4, a letra primeiro, a indicação da coluna primeiro, tá bom? Agora vamos lá para a nossa prática. Pronto, pessoal, estamos aqui. Eu estou com a minha planilha do Excel aberta. Lembrando sempre que eu utilizo o Excel versão 2019. Bom, vamos falar um pouquinho sobre colunas, linhas e células. Bom, eu estou aqui, ó. A minha célula ativa, lembrando, é sempre aquela célula, ela vem até marcada. Percebe que ela tem um realce, ela tem um destaque no meio de todas as outras células. Então, essa aqui é a minha célula ativa. É onde eu digitar qualquer coisa, uma fórmula, um texto, é onde ele vai aparecer. Aqui em cima eu tenho as minhas colunas. Nós vimos há um tempinho atrás que elas têm os nomes, né? E é sempre por letras, A, B, C, D, E, F, G.
Repara que a minha coluna de destaque ela fica até um tom, um cinza mais escuro para indicar que eu estou na coluna D e a minha linha, elas são numeradas 1, 2, 3, 4, então a minha linha ela também fica aqui um destaque, fica a linha 4, então eu estou na D4. Para ter certeza, lembra que eu falei na aula passada? Eu tenho aqui a caixa de nome, onde aqui está escrito, ó, D4. Se eu clicar aqui em qualquer outra célula, ó, eu estou na célula G7, aqui em cima está na G7. Utilizando as setinhas, eu posso movimentar para cima, para baixo, entre as colunas, entre as linhas. Então eu posso deixar apertado, eu vou andando um montão. Olha quantas colunas possuem, ó. Estou aqui na coluna BT. Só de curiosidade, vocês sabem quantas colunas existem? Tem muita gente que acha que é infinito, né? Então, se você apertar a tecla Ctrl, que eu já expliquei onde que fica, e a setinha para o lado direito, nós vamos até a última coluna, ó, XFD. Se eu de novo apertar a tecla Ctrl, a setinha para baixo, eu vou para a última linha. Olha o número aqui, 1.048.576. Olha, então a planilha, esse número ele varia de acordo com a versão do Excel. Estou usando a versão 2019, ela tem essa configuração. Ela pode variar. Se a versão for anterior, ela vai ter uma quantidade de linha menor e de coluna também. Mas agora, não, professor, e agora? Cheguei aqui, estou na minha última linha, agora eu quero ir lá para A1. Se eu ficar segurando aqui, subindo e subir mais de 1 milhão de linha, eu posso vir aqui na minha caixa de nome, clico, ponho A1, aperto Enter, pronto, eu me posicionei na 1. Serve para qualquer endereço de célula, tá bom? Eu quero ir na célula AF2000, Enter. Pronto, ela foi na AF2000. Lembrando que as letras referem-se às colunas, AF quer dizer a coluna F, e o número 2000, a linha 2000. Quero voltar lá para o início? A1, Enter, pronto, me posicionei no início novamente. Aqui eu consigo me posicionar em qualquer célula da minha planilha, tá joia? Bom, pessoal, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não percam a próxima aula, que eu vou estar começando a falar como nós podemos configurar a célula propriamente dita, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aperta o joinha lá e quem ainda não está inscrito no meu canal, por gentileza, se inscreva para que vocês possam acompanhar as demais aulas. Muito obrigado e até a próxima.